E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das passagens mais diretas e, olha, talvez até um pouco desconfortáveis da Bíblia. É uma história que vira do avesso a nossa ideia do que é uma fé de verdade. E ela nos joga na cara a pergunta, afinal de contas, o que realmente importa para definir nosso destino? Para começar, a cena já é grandiosa, né? Imagina só, o Filho do Homem chegando com toda a sua glória, cercado por anjos. Ele não está vindo para bater um papo, não. Ele está se sentando no trono do julgamento. A autoridade aqui é máxima, e o que está para acontecer é definitivo. E olha só, logo de cara, um detalhe crucial. Ninguém fica de fora. Ninguém mesmo. Não tem exceção, não tem desculpa, não tem para onde correr. Todas as nações, o que significa todas as pessoas, todo mundo vai estar ali, reunido diante do trono. Certo. E aí, a primeira coisa que o rei faz é algo bem simples, mas ao mesmo tempo chocante. Uma separação. Ele simplesmente divide todo mundo em dois grupos, sabe? Como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. A pergunta que fica no ar é, mas por quê? Qual é o critério para essa divisão? E a coisa é preto no branco. O contraste é total. De um lado, as ovelhas. À direita, chamadas de benditas, que vão herdar o reino. Do outro lado, os cabritos, à esquerda, chamados de malditos e com um destino bem diferente, o fogo eterno. Não tem área cinza aqui, não tem meio termo. É um ou outro. E é exatamente aqui que a história dá uma virada que pega muita gente de surpresa. Porque o motivo dessa separação não é nada do que a gente poderia imaginar. Não tem a ver com quantas orações foram feitas, com o tamanho do conhecimento de teologia ou com milagres. É algo bem mais pé no chão. Então a gente volta para aquela pergunta, né? Com base em quê? O que de fato decide quem é ovelha e quem é cabrito? A resposta para isso é, sem exagero, o ponto central de toda essa mensagem. Ok, pra gente entender essa resposta, a história foca primeiro no pessoal da direita, nos abençoados, aqueles que foram bem-vindos no reino. E é o próprio rei que vai explicar o porquê de eles estarem ali. E a justificativa que ele dá é uma lista de coisas surpreendentemente simples, concretas. Eu estava com fome e me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Não são feitos heróicos grandiosos, são gestos básicos de compaixão, sabe? Atender às necessidades mais humanas que existem. Mas o mais impressionante de tudo é a reação deles. Eles ficam genuinamente confusos, tipo, Senhor, quando foi que a gente te viu com fome ou com sede? Isso mostra que eles não estavam fazendo aquilo para marcar pontos com Deus, entende? As ações deles foram puras, nasceram de uma compaixão real, não de uma busca por recompensa. E aí vem a grande revelação. A frase que muda tudo. A resposta do rei é: olha, toda vez que vocês fizeram isso por um dos meus irmãos mais pequeninos, vocês fizeram por mim. Pensa no peso disso. Ele se identifica completamente com quem é vulnerável. Cuidar de alguém necessitado é literalmente cuidar do próprio rei. Com essa lógica na mesa, a atenção agora se vira para o outro lado, para o pessoal da esquerda. E o critério para o destino deles vai ser exatamente o mesmo, só que ao contrário. E é aqui que a coisa fica assustadora. Eles não são condenados por terem cometido grandes crimes, por atos terríveis de maldade. Não. Eles são condenados pelo bem que eles deixaram de fazer. A sentença deles se baseia na omissão, na indiferença, no simples fato de olharem para o outro lado quando viram alguém precisando de ajuda. A lógica do rei é implacável, né? Toda vez que vocês deixaram de ajudar um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Ignorar o sofrimento de alguém na visão dele é ignorar ele próprio. A inação, o não fazer nada, não é uma posição neutra. É uma escolha. E é uma escolha com peso eterno. Bom, com um critério super claro, a história caminha para o seu final, que agora é inevitável. A sentença. E o final é direto ao ponto, sem rodeios. Os justos vão para a vida eterna, os outros para o castigo eterno. Simples assim. Duas jornadas de vida, uma marcada pela ação e outra pela omissão, que terminam em dois lugares completamente opostos. Ok, a gente entendeu a história. Mas, e aí? Como é que uma parábola de 2000 anos atrás conversa com a gente hoje, no nosso dia a dia? É aqui que o negócio fica pessoal de verdade.
A grande questão que essa história joga no nosso colo é a seguinte: se o teste final, o que realmente conta, é como a gente trata quem precisa de ajuda, o que isso quer dizer sobre a nossa fé hoje? Na prática, como a gente vive isso? Primeiro de tudo, a gente precisa saber quem são esses pequeninos hoje em dia. E não é uma ideia abstrata, não. São pessoas de carne e osso. Os marginalizados, os esquecidos, os doentes, a pessoa solitária, qualquer um que cruza o nosso caminho precisando de algo. A parábola diz que essas pessoas são, na verdade, o próprio rei disfarçado no meio da gente. Então, o que a gente tira disso para a vida? Dá para resumir em 3 passos. Primeiro, ver. É treinar o nosso olhar para enxergar o rei nessas pessoas vulneráveis. Segundo, agir. É sair do campo das ideias e fazer alguma coisa. Responder com ajuda de verdade, não só com pena ou bons pensamentos. E terceiro, entender. É cair na real de que, nessa história, ficar em cima do muro não é uma opção. Não fazer nada já é uma escolha, e uma escolha com consequências sérias. No fim das contas, a mensagem aqui é radical. É radical mesmo. Ela diz que a fé de verdade não se mede com palavras, nem com o que a gente diz que acredita, mas com ações concretas de amor. A nossa eternidade não é uma coisa que vai ser decidida lá no futuro, não. Ela está sendo construída agora, a cada momento, na maneira como a gente trata a pessoa que está bem aqui na nossa frente, precisando de ajuda.